Maravilha, glória a Deus. Vamos, nesse momento, abrir as nossas Bíblias, 1 Pedro, capítulo 2, leremos do verso 1 até o verso 10. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque temos a oportunidade de meditar na tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor mesmo é quem aplica essa palavra aos nossos corações e com o teu Santo Espírito nos faz refletir, pensar a respeito de como estamos vivendo de acordo com aquilo que as Escrituras colocam. Trabalhe em nosso coração, Deus, para que sejamos, como diz o apóstolo Pedro nesse texto, pedras vivas, apoiadas sobre a grande rocha, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ajuda-nos, Deus, a viver assim, para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Qual é a sua identidade? Quando eu falo da sua identidade, e se você digitar isso no Google, o que vai aparecer primeiro ali, uma lista de sites, é a respeito de como tirar a sua carteira de identidade. Mas não é dessa carteira que eu estou falando. Eu estou falando sobre quem é você. Quando nós pensamos a respeito da identidade de alguém, nós estamos lidando com uma pergunta que todo ser humano precisa responder em algum momento: quem sou eu? Quem sou eu? E aí é curioso, porque tentar responder isso é complexo, porque nós temos dificuldade de saber quem somos, até porque estamos num processo constante de transformação. Não somos hoje o que éramos há 2 anos atrás. E há 2 anos atrás nós não éramos o que antes éramos. Ou seja, a vida é feita por etapas, a vida é feita por experiências, a vida é feita por momentos que vão nos moldando. Então, a cada tempo, nós, ao tentar responder essa pergunta, nós poderemos chegar a conclusões diferentes de quem somos. Às vezes, em algum período, a gente está mais tranquilo, em outros, a nossa alma está mais agitada. Às vezes, nós estamos seguros, com uma fé inabalável. De repente, nos sentimos frágeis, inseguros, com medo das situações. Ou seja, nós, ao olharmos para nós mesmos, nós nos deparamos com uma dificuldade de dizer quem somos, porque realmente é complexo fazer isso. Agora, imagina outra pessoa dizer quem você é.
Imagina alguém perguntar para um outro sobre você: quem é o fulano? Às vezes nós temos mais facilidade para dizer quem é o outro do que para dizer quem nós somos. Nós rotulamos, temos uma facilidade de, resumidamente, falar sobre alguém. Ah, não, aquele indivíduo é muito complicado. Ah, não, aquela pessoa é maravilhosa. Agora, existe uma terceira pergunta. A primeira pergunta é você para você mesmo: quem eu sou? A outra pergunta é alguém falando sobre você, a terceira e principal: o que Deus pensa da gente? Quem somos para Deus? E aí, nessa tentativa de ser o que não somos, podemos cair na hipocrisia, passar uma imagem para as pessoas que não condiz com a realidade, ou para o próprio Deus tentarmos imprimir uma maneira de ser externa, mas que não convence Deus, porque Ele sim sabe quem realmente somos, e por várias razões Deus sabe quem somos. Foi Ele quem nos criou, Ele sim nos conhece. E aí eu e você, como seguidores de Cristo, precisamos crer que Deus sabe mais a nosso respeito do que nós mesmos. Se eu creio em Deus, eu também creio que Ele me conhece mais do que eu mesmo me conheço, óbvio, porque foi Ele quem me criou, foi Ele quem me comprou com o sangue do seu precioso Filho. E se eu reconheço que Deus me conhece mais do que eu mesmo, eu preciso ir até Deus para que Ele diga para mim quem eu sou. Quem eu sou? Quem eu sou não é uma conclusão pessoal, não pode ser só uma conclusão pessoal do cristão. Quem eu sou não pode ser uma conclusão do que o outro está falando a respeito de mim em primeira instância. Quem eu sou, encontrar a minha identidade, num processo de encontrar a própria identidade, o primeiro passo é ouvir de Deus quem eu sou. E aí nós temos a própria palavra do Senhor que vai dar algumas diretrizes gerais sobre todos nós. E no nosso envolvimento pessoal de oração, de busca por Deus, Ele vai nos moldando de acordo com a sua palavra e nos auxiliando no processo de descobrir quem somos. E é sobre isso que o apóstolo Pedro está falando aqui nesse texto. Pedro está nos convidando para recalcularmos a nossa existência. Pedro está nos convidando para repensarmos a respeito do propósito de vida aqui na terra. Pedro está nos convidando para fazermos uma reflexão sobre a nossa identidade. E aí, escrevendo para aquela igreja, Pedro diz: não tem como o crente fazer essa conta se ele não levar em consideração a perspectiva da eternidade. Qualquer tentativa de descobrirmos quem somos, o propósito de vida e por que estamos nesse mundo, sem levar em consideração a eternidade, nós teremos uma definição que vai ficar aquém daquilo que realmente Deus diz a respeito de nós mesmos, porque Deus nos convida para fazermos parte de uma família, Deus nos convida para nos tornarmos filhos dEle. E aí existem características na identidade de Deus que o próprio Deus revela, e o próprio Deus também diz que nós devemos ter essas características, e Pedro vai trabalhar muito isso. Foi esse tema que exploramos no domingo passado. Deus é santo, o seu povo precisa ser santo. Deus é um Deus amoroso, o seu povo precisa ser amoroso. Deus é um Deus que se relaciona intimamente conosco, nós temos que exercer um relacionamento com Ele. Ou seja, existem características em Deus que devem ser encontradas em nós, porque nós somos filhos de Deus, e é essa identidade que devemos desenvolver aqui na nossa vida. Se não entendermos a dimensão eterna, não teremos condições de enfrentar as adversidades com santidade e amor ardente, temas que trabalhamos no domingo passado. Eternidade é o ponto alto. Quando você olha para essa pandemia e olha para a eternidade, você vê que essa pandemia é nada diante da eternidade. Quando você olha para suas lutas pessoais, individuais, familiares, e você olha para a eternidade, você vê que tudo isso é muito pequeno diante do que está guardado e reservado para você. Foi a eternidade nos dada em Cristo Jesus que serviu como estímulo, como força, como poder para que a igreja avançasse na proclamação do Evangelho nos seus primeiros anos. E Pedro está dizendo para uma igreja que sofre: foque na eternidade,
mas esse nosso coração, ele tem uma dificuldade de focar na eternidade. Nós temos tanta coisa para resolver aqui na terra, né, gente? Que olhar para as coisas eternas, às vezes, é muito difícil, mas precisamos insistir, através de uma busca por Deus, para que dessa forma, então, tenhamos uma identidade que não é elaborada e definida a partir do que eu penso, não é elaborada e definida a partir do que o outro pensa, mas sim a partir do que Deus pensa. Quem Deus quer que eu seja? Qual é a identidade cristã que deve ser construída na minha caminhada? E aí, nós começamos tratando de 3 Ds. Se você quer construir uma identidade cristã, observe 3 Ds nos 3 primeiros versículos. Você precisa se despojar, você precisa desejar e você precisa degustar. Vamos ver isso. Pedro começa dizendo: despojando-vos, no original é ponha fora de você, retire da sua identidade algumas características que não fazem parte do povo de Deus. E aí Pedro enumera algumas. Claro que essa lista, ela é apenas uma lista para exemplificar, né? Existem muitos outros pecados que devemos lutar contra eles, mas Pedro faz uma lista aqui do que nós devemos despojar. Ele fala de toda maldade, ou seja, não pode existir no coração de um crente uma maldade planejada, querer o mal de outra pessoa. Isso não pode encontrar espaço em nossos corações. Dr. Russell Shedd diz que essa maldade pode ser caracterizada pelo mundo diabólico, mas não pelo povo de Deus. A maldade é o contrário da virtude. Nós não podemos, em hipótese alguma, mesmo quando somos confrontados nos nossos pensamentos, nas nossas ideias e opiniões, nós não podemos revidar com maldade no coração, porque o coração cristão, ele precisa apartar de tudo aquilo que é mal, porque não há maldade em Deus, e somos filhos desse Deus. Depois ele vai falar que nós devemos despojar também de todo dolo. A palavra dolo aqui no grego dolon significa falsidade. Quem é falso é o diabo. O diabo trabalha com a falsidade, o diabo trabalha com o engano, o diabo trabalha com a mentira, o diabo trabalha com o teatro. Nós não podemos viver na falsidade. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade. E como discípulos de Jesus nós devemos viver na verdade. E o que significa viver na verdade de acordo com os princípios bíblicos? Viver na verdade é quando há uma coerência entre o seu interior, aquilo que as pessoas veem do seu interior, e aquilo que Deus vê também do seu interior. É quando existe uma conexão na sua identidade clara de quem você é, de fato, e até os seus pecados, né? Talvez um dos grandes problemas da nossa tentativa de disfarce, de engano, de falsidade, é tentar mostrar que somos algo diferente daquilo que realmente somos. Mas quando você anda na verdade, você vai ser quem você é. Só que aí tem um problema de ser quem a gente é. A gente é pecador, e nós não gostamos de nos mostrar como pecadores. A gente tem um problema sério de se revelar como estragados, problemáticos. Pensa bem, se ao longo do tempo, isso não é restrito à Igreja Presbiteriana da Gávea, mas essa é uma característica e um risco que o povo de Deus pode correr em qualquer parte do mundo e época. Quando nós nos ajuntamos aqui, nós não trazemos os nossos defeitos uns para os outros. Nós nos equipamos para ir para o culto público ou para os eventos da igreja para mostrar só o nosso lado bom. A gente não sai contando o que na gente não presta uns para os outros. A gente só conta o que é bonito, o que é bom, o que vai promover. Quando leva para o mundo virtual, menos ainda alguém vai falar de algum estrago interno. A gente só coloca o que é bonito. E aí, nos acostumamos com isso. Nos acostumamos com essa realidade
onde os pecados não são confessados uns para os outros, porque todo mundo tem medo de contar para o outro o problema, não é? Porque estamos todos armados. Então, assim, você não me conta o seu, eu não te conto o meu, e pronto, a gente é um povo lindo e feliz. Mas sabemos na nossa intimidade que existem contradições, paradoxos, que o nosso humor não é tão controlado como a gente consegue controlá-lo durante algum tempo na igreja. A gente consegue se aparentar aqui, e eu não sei se aliás eu sei, esse não é o propósito para o qual fomos chamados. A gente precisa ser quem é, até para você ser repreendido, né, por outro irmão. A Bíblia tem um versículo que fala: exortai-vos uns aos outros. Mas como é que eu vou exortar se você não peca na minha frente? Como é que você vai me exortar se eu não peco na sua frente? Então, nós precisamos entender que igreja é um lugar para nos desarmar, é um lugar de pecadores. Esse é o primeiro ponto dos 5 pontos do calvinismo, né? A primeira coisa que você precisa admitir para entrar para a igreja é que você é pecador. Então não há porquê nós criarmos no ambiente da igreja um teatro, uma relação de hipocritez. É disso que Pedro está falando. Não há falsidade no povo de Deus. Não tem problema você descobrir os meus pecados. A única coisa que você vai realmente encontrar é que eu sou um ser humano caído, regenerado por Jesus Cristo. Não tem problema alguém entrar em contato com alguns dos seus pecados, ou com seus pecados. Só vai descobrir que você é pecador. Essa é a realidade que a igreja precisa experimentar, porque assim nós seremos cuidados e tratados uns pelos outros. E aí Pedro reforça essa ideia, deve afastar de nós devemos nos despojar das hipocrisias, sempre visando impressionar, nos despojar também de invejas. O que são inveja? É um negócio difícil de você dizer que o outro tem. Fulano é invejoso. É complicado você fazer essa definição. William Barclay, ele vai dizer que não há teste melhor para o caráter de um homem do que a reação diante do sucesso de um amigo. O que é inveja? É quando o sucesso de alguém te entristece. Isso é inveja. Inveja não é que você quer ter o que o outro tem. Inveja é quando você fica triste porque o outro adquiriu, em vez de você ficar alegre com ele e celebrar com ele. E nós devemos despojar de nós esse tipo de comportamento. E aí Pedro vai falar aí de toda sorte de maledicências, difamação, intriga, falações contra, né? Nós devemos nos despojar disso. Isso não pode fazer parte do nosso repertório. E aí você diz assim: pastor, eu tenho lutado contra essas coisas há muito tempo e eu não consigo me despojar de tudo isso. Não consegue mesmo, porque essa luta não é sua só. Você e eu, nós não conseguimos arrancar essas coisas que têm raízes profundas em nossos corações, e Deus sabe disso. Até porque se a gente conseguir arrancar pela nossa própria força tudo isso aqui, maldade, dolo, hipocrisia, inveja, aí a gente vai se orgulhar. Eu sou bom, eu não sou invejoso, eu não sou hipócrita. Já pecou. Não há escapatória para nós, só há um caminho: nos rendermos humildemente aos pés de Cristo, nos rendermos diante de Deus e clamarmos: Espírito Santo, arranca do meu coração as raízes profundas que geram pecado e distorções no meu caráter. Sou teu filho, a minha identidade é de filho de Deus, que isso possa ser arrancado. Essas atitudes não podem encontrar lugar na igreja de Cristo, e precisamos então arrancá-las da nossa vida. Uma vez despojados de tudo que não presta, aí nós precisamos desejar. O coração do homem não pode ficar no vácuo. Se você tira uma coisa, você tem que pôr outra. E aí Pedro fala no versículo 2: depois de despojar, você deve desejar. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Uma vez que nós abandonamos a vida de pecado, nós devemos desejar ardentemente, precisa ser algo que queima,
em nossos corações, assim como uma criança faminta, recém-nascida, quando dá a hora dela tomar o leite dela, ela não vai se controlar, nenhum setor, né, dela vai se controlar, nem a mente, nem as emoções, ela vai berrar, porque ela precisa do leite naquele momento. Tem criança que até manipula, né? Não está nem precisando de leite não, mas para ter a mãe por perto, ela faz de conta que está precisando, aí chora, e a mãe vai lá, e aí ela vê que ela tem controle, né, sobre a mãe, e aí toda hora ela chora, e a mãe pensa que é por causa do leite, e de repente está aí a mãe fazendo todas as vontades da criança. Não é nesse sentido de manipulação, mas é no sentido de fome mesmo. Precisamos ter fome por Deus, precisamos desejar ardentemente a presença de Deus nas nossas vidas, precisamos crescer na fé. Crente não pode estagnar no desenvolvimento espiritual. Leonard Ravenhill, ele diz: uma primeira infância é algo encantador, uma primeira infância é algo belíssimo, mas a primeira infância perpétua é deplorável. Um sujeito infantilizado é um problema, e é disso que Pedro está dizendo, está falando. Nós não podemos ser crentes infantilizados, precisamos amadurecer, porque a maturidade confirma a nossa salvação. E aí vem o terceiro D, né? Nós já despojamos do pecado, agora nós desejamos o leite espiritual, por isso nós vamos o quê? Degustar, experimentar, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, ou seja, despojar do pecado e desejar o leite espiritual é resultado do relacionamento que nós temos com um Deus que para nós Ele é bondoso. Muitas vezes nós temos dificuldade de arrancar os pecados do nosso coração e experimentar o genuíno leite espiritual, porque desconfiamos da bondade de Deus. Não dizemos isso para Ele, claro, a gente não fala abertamente, mas somos inseguros quanto à vida cristã. Será que vai funcionar mesmo? Será que se eu confiar, Ele vai agir a meu favor? Será que eu posso relaxar o meu coração? Será que eu posso entender, como a Bíblia enfatiza em todos os livros, em todo momento, que Deus está no controle de todas as coisas, e eu posso deduzir que Ele está no controle da minha vida? Será que está mesmo? Será que Deus controla o meu coração, a minha caminhada, a minha jornada, como Ele controlou a jornada de José, de Abraão, de Moisés, dos apóstolos? Será que a minha vida está nas mãos de Deus, como foi a vida de Esther? Será que a minha vida está nas mãos de Deus, como a vida de Davi? Você não pode ter dúvida disso. Deus é bom, Deus é cuidadoso, Deus é zeloso, Deus é amoroso, e você precisa crer, porque se você não crer, você não vai ter força, poder, capacitação do Espírito para lutar contra o pecado e para desejar o genuíno leite espiritual. A palavra experiência aqui no grego, geomai, significa provar, testar o sabor, degustar, apreciar a bondade de Deus. E aí você olha para a realidade e pergunta: mas está tudo tão complicado, como eu vou enxergar a bondade de Deus? Muitas vezes nós não enxergamos a bondade de Deus diante das tempestades que estão ao nosso redor. Nós precisamos olhar para Ele. Deus tem uma identidade, e se eu quiser enxergar a identidade de Deus, eu olho para Ele. Para Ele que vai se revelar a nós. Ele se revela de tantas formas, até o modo como Ele cuida de nós na tempestade. Para isso é necessário aproximação. Por isso que o verso 4 vai dizer: chegando-vos a Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Nós devemos fazer um movimento de ir até Deus. Vida cristã é uma vida de movimento. Precisamos nos aproximar do Senhor a cada dia mais. Ele é a pedra viva e nós estamos apoiados sobre essa pedra. Parece paradoxal, pedra viva, mas o que o texto quer dizer é que Jesus Cristo é aquele que nos sustenta.
Os homens rejeitaram essa pedra, mas nós não. Nós cremos que é ela que nos ampara, nós cremos que é ela que nos sustenta, nós cremos que é ela que nos acolhe. Nós estamos acolhidos como pedras vivas menores, apoiadas sobre a grande rocha que é Jesus Cristo. Estamos acolhidos ali, tendo a certeza de que nada pode abalar os nossos alicerces, porque os nossos alicerces, aliás, o nosso alicerce é o próprio Jesus Cristo. Aos que creem, salvação. Para os que não creem, versículos 6, 7 e 8, a condenação. É muito simples. Quem crê em Jesus será salvo. Quem não crê já está condenado. Depois que nós nos aproximamos dessa pedra, dessa rocha que nos apoia, que nos sustenta, que nos traz segurança, nós então nos associamos. Olha o que diz o versículo 5, parte A. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Ou seja, nós não estamos apenas apoiados, nós estamos conectados a essa pedra. Nós temos outros textos bíblicos que vão nos ajudar a entender isso. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Ou seja, não tem como, não é apenas, você não está apenas encaixado na grande rocha. Não, você está conectado à grande rocha. É essa rocha, a pedra viva, que produz vida para você. Então, se você quer entender a sua identidade, ela parte de Cristo. É Cristo que nos ajuda a encontrar, identificar e desenvolver essa nova identidade como cristãos que somos. Nós recebemos dele, nós estamos associados a ele, nós somos agora a casa espiritual, sacerdócio santo. Pedro vai enfatizar isso no verso 9. O que significa isso? Temos livre acesso à presença de Deus de verdade, e Deus é bom, se é que credes nisso. E aí, nós vamos oferecer sacrifícios agradáveis, que são todas as atividades de adoração. Esse é o terceiro A. Nós tivemos 3 Ds, que é despojar, desejar e degustar, e agora nós temos os 3 As: aproximação, associação e adoração. Eu me aproximo da pedra viva, eu me conecto à pedra viva, e agora eu entendo o meu propósito de vida, que é adorar. E é isso que Pedro vai dizer. Somos chamados para proclamar o Evangelho, para louvar a Deus, como diz Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 16, com hinos e cânticos. Nós somos chamados a uma vida de oração, de exortação. Nós somos chamados à prática do bem, como diz o autor de Hebreus, à mútua cooperação. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 1, que toda vida cristã é um culto agradável a Deus. E Shed vai dizer aqui que a palavra agradável é deleitável, atraente. Esse é o convite de Deus para nós, uma vida de adoração que enche o nosso coração de significado. E aí então, nós encontramos a nossa identidade no verso 9. Quem somos? Quem sou eu? A pergunta feita na introdução precisa ser respondida. E você, para entender a sua identidade, precisa avaliar algumas questões que estão ao seu redor. Você é raça eleita. Raça eleita. Um dia Deus escolheu você. Um dia Deus chamou você para fazer parte da família dele. Você é sacerdócio real. Não enfatize apenas o sacerdócio, não. Enfatiza também o real. Você é sacerdócio, tem livre acesso à presença de Deus. Quem é Deus? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é você? Filho dele. Somos príncipes e princesas? Sim, e não é porque a Disney diz. Somos príncipes e princesas porque a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós fazemos parte de uma família real. Nós somos filhos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e devemos nos portar como tais. É por isso que o culto é solene. É por isso que nós temos uma liturgia que é preparada com todos os cuidados,
porque é esse momento de culto e de adoração que nos faz lembrar que nós pertencemos a uma família, e que essa família é real, e que conversar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, apesar dele ser o meu Pai, a gente não faz de qualquer jeito, porque ele é Rei, e nós somos seus filhos, príncipes e princesas. Nós somos uma nação santa. Se Deus é santo, somos seus filhos. Outra marca na nossa identidade precisa ser a santidade, ou seja, precisamos a cada dia mais nos despojar do que Deus não gosta e de nos apropriar daquilo que Deus gosta, desejar aquilo que agrada ao coração de Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva. Se fosse para escolher uma dessas características da identidade, como eu gosto dessa. Povo de propriedade exclusiva. Tem coisas na sua vida que você fala, nisso ninguém mexe, isso aqui é meu, não quero que ninguém ponha a mão, isso aqui é propriedade exclusiva minha. Você consegue se ver dessa forma? Consegue se ver dessa forma? Que Deus olha para você e diz para todo mundo ao redor, tanto o mundo físico quanto espiritual, você consegue enxergar Deus dizendo para demônios, que você é propriedade exclusiva do Deus vivo, e que esses demônios não têm acesso à sua vida? Você consegue entender que Deus te acolhe e coloca você bem no colo dele e diz: você é meu? Talvez uma palavra que nós nunca ouvimos dos nossos pais terrenos, e talvez essa seja uma dificuldade de enxergar Deus como um pai carinhoso, um pai que fala palavras de ternura para nós, porque os nossos pais, via de regra, em outras épocas, eles tinham dificuldade de fazer isso, de demonstrar carinho, afeto. Mas Deus não tem essa dificuldade, e você vê isso na pessoa de Cristo, Deus encarnado. Jesus era aquele que acolhia as pessoas, Deus é aquele que nos acolhe e diz: você é meu, ninguém toca. Somos aqueles que alcançaram misericórdia. A misericórdia de Deus nos alcançou, mas não foi para a gente ficar só feliz aqui agora. Que delícia, sou tudo isso, vou embora com a minha identidade definida e a autoestima elevada. Não, pode ir, mas nós fomos chamados para ter uma nova identidade, mas também para trabalhar. Qual é o resultado dessa nova identidade? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é só para guardarmos para nós, não é apenas para nos sentirmos bem. Nós fomos separados como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar isso às outras pessoas. E devemos fazer esse movimento sabendo quem somos. Deus diz quem somos. Somos seus filhos, que devem abandonar o pecado, despojar de todo o pecado, desejar a maturidade cristã, degustar da bondade dele. Somos convidados para nos aproximar, entender que estamos conectados e também chamados para adorar. Dessa forma, o mundo verá que nós sabemos muito bem quem somos, e o mundo vai saber também quem somos, porque a nossa identidade vai ter coerência. Somos quem Deus diz para sermos, e o mundo vê, nós também conseguimos ver, e o principal, o próprio Deus vê que somos pessoas que estão buscando a presença dele a cada dia mais. Que essa seja a marca da sua vida, que esse seja o seu propósito, buscar a sua identidade em Cristo, que esse seja o propósito da Igreja Presbiteriana da Gávea e mais, da igreja evangélica nesse país, que cada vez ela entenda que precisa ser semelhante a Cristo, e qualquer outro propósito da igreja que não seja focar em Cristo, pode ser uma grande armadilha do inimigo. Vou repetir: qualquer propósito da igreja que não foca em Cristo
pode ser uma grande sedutora armadilha do diabo. Que nós, como igreja, foquemos em Cristo e busquemos nele a nossa identidade. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, o Senhor conhece o nosso coração, mais do que nós mesmos. Às vezes queremos parecer ou impressionar as pessoas que estão ao nosso redor com uma imagem que não é real. Buscamos artifícios, recursos, meios para viver uma vida de aparência que não dura, Deus, absolutamente um segundo sequer na Tua presença diante do Senhor, porque o Senhor verifica o nosso mais profundo coração e o Senhor sabe quem realmente somos. Tem misericórdia de nós, Deus, vem com Teu Espírito, ajuda-nos a enxergar que o nosso coração é um coração que tem uma inclinação muito grande para produzir pecados. Dá-nos força, Deus, para nos despojar de tudo isso. Ajuda-nos, Senhor, a desejar ardentemente a Tua presença. Dá-nos condições para degustar a Tua bondade, mesmo quando as coisas não vão bem. Ó Senhor Deus, ajuda-nos a nos aproximar de Ti, numa caminhada progressiva de maturidade. Ajuda-nos, Deus, a entender que estamos conectados ao Teu Filho, somos o corpo de Cristo, que é o cabeça da igreja. Oh Deus, dá-nos um coração adorador, para que dessa forma a nossa identidade seja estabelecida, conforme aprendemos hoje pela manhã. Somos uma nação santa, somos, Deus, uma raça eleita, sacerdócio universal, povo de propriedade exclusiva do Senhor, chamados para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que sejamos, Deus, filhos e filhas de um rei que nos chamou para uma vida de santidade, e que essa seja a nossa marca, que essa seja a nossa identidade. Oramos no nome de Jesus. Amém.